Olá, eu sou o pastor Alexandre Miranda, pastor da Igreja Evangélica Atos 5, e hoje nós viemos trazer uma palavra para você que vai, com certeza, trazer mudança na sua vida. Deus abençoe e venha conosco. Shalom. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 4. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios, pega a sua Bíblia, capítulo 4. E diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Vou ler mais uma vez. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Muito bem. Hoje eu vou me focar na palavra ministros. Quando ouvimos essa expressão ministro, nós compreendemos primeiramente que trata-se de um cargo clerical, trata-se de um cargo episcopal, trata-se de um cargo, como conhecemos, ministerial. Mas quando Paulo usa a mesma expressão para ministros em Efésios e em 2 Coríntios 3,6, Efésios 3,7 e 2 Coríntios 3,6, o termo grego que aparece lá é diáconos. Mas o que me chama a atenção é que o termo que Paulo usa aqui, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, é que a palavra ministros, no grego, aqui não é diáconos. Aparece uma outra palavra aqui, no original grego, e essa palavra é ruperetes. E é sobre isso que eu vou discorrer agora. Ruperetes. Ruperetes. Confesso para vocês que essa palavra, ela era tão desconhecida para mim, que ela me chamou a atenção. É uma palavra que realmente me chamou a atenção. E quando eu digo que ela me chamou a atenção, não foi em si, por se tratar de uma palavra grega, mas por todo o contexto envolvido na sentença que Paulo usa aqui. Que todos os homens nos considerem, ele está pedindo uma consideração, ele está dizendo, levem isso em conta, ele está dizendo, considerem isso, ele está dizendo, não se esqueçam que nós somos ruperetes. E quando ele utiliza essa linguagem, nós somos ruperetes, Paulo está dizendo, para o português nosso aqui, ministros, mas isso rouba totalmente, isso rouba a essência da palavra que ele usa no original. Porque quando você lê que os homens nos considerem ministros de Cristo, o que você entende? Eu sou um presbítero, um diácono, um pastor, um evangelista. Só que ele vai muito além quando utiliza o termo ruperetes. Ele vai muito mais além disso. Ele vai muito mais além. Sim. Ao analisar o termo ruperetes no grego, eu percebo que Paulo está falando
utilizando um termo, remadores do subsolo, remadores do porão. E quando ele utiliza esse termo, eu tenho que lhe apresentar agora para que você entenda. Paulo está dizendo que a figura de linguagem aqui é uma linguagem comparativa de que ele, os ministros, são o comparativo à força motriz das galés. E se você não sabe o que é galé, de onde se deriva o termo galera, e aí galera é barco de 3 velas. E as galés, aqueles navios que tinham remos dos lados, quando a gente vê aqueles filmes antigos, né? Remos de um lado para o outro. Aqueles remos ali, eles não utilizavam nenhuma força motriz mecanizada, mas humanizada. Eles utilizavam força motriz humana. E aqueles homens que estavam ali no interior, no porão dos navios, aqueles homens ali, é a eles que Paulo se refere, mas Paulo faz aqui uma linguagem, uma analogia, que assim como os remadores de porão são importantes para os navios, ou melhor, eram importantes para os navios, assim hoje, os ministros de hoje são importantes para a igreja. Os uperetes são o correspondente a soldados que estavam escolhidos, selecionados para entrar em guerra. Então, quando você é chamado para a guerra, você não tem uma escolha, e sim uma missão. Um soldado não tem uma escolha quando está em face da guerra, mas ele tem uma missão. E a missão que ele tem em face da guerra envolve inclusive a sua vida. Ele pode morrer, mas ele está arregimentado para aquilo. Então, fazendo um trocadilho, Paulo está dizendo que todos os homens nos considerem ruperetas de Cristo. Ministros aqui significa aqueles que estão conduzindo a embarcação. Sabe quando as pessoas entram nas igrejas, as pessoas veem os bancos arrumados, elas veem a poeira tirada, elas acham os sinos bonitos, elas acham a performance do pregador tremenda, mas elas não conhecem nada por trás das cortinas. Elas não conhecem os bastidores, eles não estão lá. É quando o show teatral, como um show teatral, o show teatral, eles chegam, sentam, pagam seus ingressos, sentam ali, e aí tem um monte de artista fazendo o seu teatro, mas ninguém viu que quando não tem ninguém no teatro, eles também estão lá. Eles também estão lá. Eles estão lá ensaiando, e ensaiando, e ensaiando, e ensaiando, para que no dia da apresentação, tudo corra às 1000 maravilhas, e nada dê errado. E você sabe que ainda tem alguém que se levanta das cadeiras e diz: ah, eu não gostei desse show. Você sabia? Você sabia? Ainda tem alguém que não vai gostar. Ainda tem alguém que não vai se satisfazer. E o pior do que tudo, ainda tem alguém que vai ver defeito. Essa classe de remadores de porão, elas nasceram entre os fenícios na costa leste do Mar Grande ou Mar Mediterrâneo, o atual Líbano hoje. Todo o comércio marítimo, todo o turismo, inclusive incursões militares, estavam tudo em cima dos ombros dos uperetes. Todos estavam em cima dos ombros dos uperetes. Lá em cima existia a classe nobre que estava viajando. Comerciantes, militares, não iriam a lugar nenhum, não comprariam nada, não obteriam nenhum favor, não teriam seus negócios alavancados,
se não fossem os uperetes, os remadores de porão. Você conhece muitos remadores de porão? Muitas pessoas hoje são remadores de porão, são ministros, são uperetes. Eles estão carregando o barco, a embarcação, a arca de Deus, a igreja. Eles estão fazendo tudo que ninguém vê. Eles estão organizando, evangelizando, orando pelas madrugadas. E quando pessoas chegam nas igrejas, eles são os turistas. Eles chegam, eles sentam, eles se abraçam com seus perfumes, com suas roupas bonitas. Eles sentam ali, mas qualquer coisa dá enjoo para eles. Mas qualquer coisa desfoca. Mas ele não gostou disso ou daquilo outro, porque ele não compreende que aquilo que ele critica tem um grau de sacrifício muito grande. Porque para ser um uperete, para ser um remador de porão, ou para conduzir sem que ninguém veja uma igreja, lágrimas são derramadas, tempo é despendido, famílias, sacrifício, lazer, tudo isso para que a embarcação não pare. E tem mais uma coisa que eu quero compartilhar com você, é que os uperetes, eles tinham que trabalhar, sabe como? Sincronizados. Eles tinham que trabalhar cadenciados. Eles eram vários remos compridos de um lado e do outro das galés, e eles ficavam 3, 4 ou 5 fileiras, pegos junto, e não tinha como um ou dois puxar, porque tinha alguém lá na frente que ficava batendo bum. Bom, aquilo ali era cadência, ele estava cadenciando. Atenção! Aí começava, todo mundo parado. Aí ele dava o primeiro bum. Aí os caras pegavam e puxavam. Bum, para frente. Bum, para trás. E ficava bum, bum, bum. Agora eu te pergunto, como é conduzir uma embarcação de madeira enorme a remos quando tinha tempestades no mar? Como era conduzir uma embarcação? Como era ser um uperete quando estava tendo tormenta, vendavais, e o barco não podia virar, e vambora, e as ondas açoitando contra os uperetes, porque o pessoal lá em cima está deitado, o pessoal lá em cima estava no convés, estavam agarrados a alguma coisa, outros no restaurante comendo, mas a embarcação tinha que seguir viagem, e isso às vezes levava os uperetes a simplesmente exaustão total. Alguns desmaiavam enquanto puxavam o barco. Mas tinha uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, é que os uperetes não tinham a escolha de sair e dizer: eu não vou remar mais. Sabe por quê? Porque a classe que estava remando os barcos eram escravos. Eu quero ler agora as epístolas paulinas. Como é que Paulo inicia as suas epístolas? Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ok? Tiago, servo, escravo. Filemão, epístola paulina, capítulo 1, versículo 1, desculpa, a epístola a Filemão, a epístola do apóstolo Paulo a Filemão diz o seguinte: Paulo, atenção, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, prisioneiros e escravos não têm escolha. Epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Então, escravo de novo. Vamos à segunda epístola. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo para a vontade de Deus. Vamos lá. Vamos a Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Você percebe como é que são as introduções? São escravos. Eles não têm uma escolha, mas isso não torna o fardo pesado. Eles não têm uma escolha, mas isso é como
eles veem a obra de Deus. Eu não tenho escolha, eu não posso parar, eu preciso alcançar pessoas, eu preciso alcançar almas, eu preciso salvar pessoas, eu preciso levar o alimento, eu preciso levar a vestimenta, eu preciso levar o socorro. Então o que eles fizeram? Eles aceitaram Jesus Cristo. Agora peraí, tem uma coisa que você precisa entender sobre revelação, é que Jesus Cristo de Nazaré, quando ele, 1 Tessalonicenses Colossenses, capítulo 2, Colossenses, capítulo 2, versículo 14. E havendo rasgado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então Jesus Cristo paga com seu sangue e nos compra para ele. Então somos propriedade de Jesus Cristo. E ele nos deu um ide. Ele disse: ide, pregai. Eu não tenho escolha. Eu pertenço a outro Senhor. Alguém pagou a minha dívida e agora eu pertenço a ele. Quando os uperetes estavam prestes a puxar o navio através da sua força motriz, braçal, eles tinham que andar em sincronia, porque desgastaria muito alguém. O barco não iria fluir, porque uma metade não consegue puxar um barco daquele tamanho. Então, para que atingisse os cavalos de potência correto, todos juntos, cadenciado. E isso traz a uma nova palavra grega: cooperação. É a nova palavra grega, do grego sunergos. Então, quando eles estão algemados no porão do navio, eles entendem: nós não temos escolha. Toda a responsabilidade do navio era deles, e também todo o risco era deles. Você sabe por quê? Porque quando o barco tivesse batido no Recife, ou quando estivesse numa situação de pirataria, de piratas tentarem roubar o barco, ou quando tivesse numa situação de maremoto, todos os prisioneiros morriam. Ou seja, todos os ministros, todos os uperetas morreriam. Eles já eram prisioneiros, já eram tidos como a vida não tem valor. Tá, mas e se o barco afundar? Que morram. Mas nem por isso a importância do navio era menor, porque lá em cima tinha nobres, lá nos camarotes tinha nobres, tinham reis, governantes, tinham oficiais romanos, tinham ministros, tinham procuradores. Isso não fazia a importância menor. É como lixeiro. Se tiver uma greve de lixeiro, ninguém nota o lixeiro, ninguém se lembra do gari. Mas deixa o gari entrar de greve por 15 dias, toda a cidade fede. Toda a cidade fede. As ruas ficarão cheias de lixo. As esquinas, as calçadas terão fraldas infantis, fraldas geriátricas, absorventes, restos de comida, tudo espalhado pela cidade. Eu garanto que você fez nojento. Exatamente. Então você vai descobrir que é o Ministério da Limpeza. Você vai aplaudir quando eles estiverem na rua lavando e coletando os lixos. Então não é porque você não vê que isso não tenha valor para você. Então o trabalho é um trabalho que exige o quê? Cooperação. Então daí é onde vem o termo grego sunergos. Sunergos, de onde vem? Sinergia. Sinergia, que quer dizer fazer ao mesmo tempo, fazer juntos. Você já imaginou se nós pegarmos este barco chamado igreja, em vez de ficarmos ali em cima, deixando o vento bater na nossa cara e reclamando quando algumas gotas de água das ondas se lançando contra o navio vem na nossa cara, e nós pegarmos e colocarmos a culpa toda nos uperetes, que tal descermos um pouco ao porão, pegarmos um remo também e dizer: chega para lá, companheiro, vamos puxar juntos essa embarcação, aleluia, glória a Deus. Mas isso não é o que se vê. Os senhores descem lá e começam a açoitar os uperetas.
Sabe aqueles que dizem, isso pode ficar melhor, você pode dar mais de si, e açoite, e ele não tem o que fazer, ele não pode sair dali, porque se ele sair dali, o barco para. Se ele parar de remar, o barco pode ficar à deriva. Se ele parar de remar, ele não vai chegar aonde tem o seu destino. O barco tem um destino, nós temos que levar o barco até o destino. Então ele convida, seja um opereta, seja alguém que vai pegar, descer a galé, descer lá dentro do porão, chega para lá, companheiro, porque você tem uma escolha. Você que de repente está vendo e criticando e achando defeito, você tem uma escolha. Qual, pastor? Você não está preso a essa obra. Você tem uma escolha de descer lá. Você pode chegar e dizer, vocês não podem soltar a igreja, vocês não podem parar de remar, mas eu tenho uma escolha, porque nós não temos uma escolha. Nós pastores, nós ministros, que estamos algemados essa obra, nós temos que levar esse barco adiante. Nós não podemos chegar e fechar a porta e ir embora. Nós temos que continuar com 5, com 10, com 10 mil. Nós temos que continuar. Mas aqueles que não têm o ministério, talvez você não tenha esse ministério. Talvez o que os operetas esperam lá embaixo é o ministério dos serviços. Quem sabe se você descer lá embaixo, lá no porão da igreja, ou seja, aonde alguém está chorando, gemendo para fazer a igreja andar, aonde alguém está investindo horas de oração, madrugadas sem sono, preocupações com pagamento de contas. Que tal se você descer lá e levar um copo de água fresca e um pedaço de bolo? Isso também é um ministério. Servir é um ministério. Como eles não podem sair de lá para abandonar o navio, também não podem sair para se alimentar, então alguém tem que descer e servir algo a eles. Por que não pegar o ministério dos serviços? Por que não servir aqueles que estão algemados a essa obra? Glória a Deus, aleluia. Sabe qual é o maior risco que os operetas correm? É quando tem guerra. Aonde você acha que os inimigos miram? Na força motriz da embarcação. Aonde os canhões apontam? Para as galés? Para o ministério do remo? Para o ministério da condução? Porque atacando o motor, o barco não anda mais. Nós arriscamos até as nossas vidas. Você já viu no Oriente Médio ou em outros lugares como na China comunista, os primeiros a serem perseguidos são o ministério do remo. São aqueles que estão embraçados puxando a igreja. Pare de achar defeito. Se você não for parte da solução, é parte do problema. Essa mensagem eu deixo para você agora. Uma pessoa faz algo errado, a culpa é do pastor. Um missionário está traindo, não sei, a culpa é do pastor. O obreiro está cantando, mas ele é um sapecado, a culpa é do pastor. Você não percebe? São canhões apontados para o ministério da embarcação, para os operetas. Parem de dar tiro. Aqueles homens que estão lá embaixo estão totalmente indefesos. Eles não têm uma arma na mão. Não podem sair correndo. Não têm uma escolha a fazer. Eles apenas têm uma missão. Se você faz isso, isso é covardia. Eu quero orar com você agora, porque eu creio que você compreendeu essa mensagem. Essa mensagem é de Deus. Essa mensagem é de Deus. É de Deus essa mensagem. Senhor, ajude o ministério, Pai querido, dos remadores de porão. Que haja mais respeito com aqueles que conduzem a tua igreja, Pai. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós oramos. Amém. Shalom Adonai. Deus abençoe você rica e abundantemente.